Sakamoto, o que podemos concluir desses depoimentos de hoje até aqui? O Ramagem está falando, antes foi Mauro Cid. Então, antes do depoimento do deputado Alexandre Ramagem, a gente viu o depoimento do Mauro Cid, como a gente falou aqui, ele confirmou que Bolsonaro editou uma minuta golpista, né, para dar poder para os militares, para interferir nas eleições, colocou Braga Neto numa situação bastante delicada ao dizer que recebeu dele dinheiro numa caixa de vinho, né? Ele falou que achava que o dinheiro era para os acampamentos golpistas, mas a Polícia Federal aponta que o dinheiro era para ajudar, era para Rafael Oliveira, para o tenente-coronel envolvido no plano Copa 2022, que inclusive para matar Lula, Moraes, Alckmin, né? E também confirmou que Almir Garnier, o almirante Almir Garnier, colocou à disposição de Bolsonaro tropas, né, para quê? Para a necessidade do então presidente, no caso de uma tentativa de golpe de Estado, né? Tentativa essa que acabou não se consumando, né, exatamente por conta da falta de apoio em várias instituições ao golpe de Estado, não que ele não tenha sido de fato tentado. A defesa do ex-presidente, a maior parte das defesas dos presentes no gabinete, no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal não fez perguntas para Mauro Cid. É basicamente o seguinte: Mauro Cid não chuchou e a pessoa não falou nada. Deixou passar, fez egípcia, né? Então, Augusto Heleno, Anderson Torres, até foi positivo. Em determinados momentos ele falou, olha, não ouvi nada, não é? Deixou basicamente, a maior parte das defesas não falou nada, ou fez uma perguntazinha assim, ou coisa simples, nada muito sério. Houve perguntas mais por parte dos defensores do almirante Almir Garnier, do defensor do presidente Jair Bolsonaro e do defensor do general Braga Neto, que foi exatamente os três mais envolvidos, os três mais citados por Mauro Cid, né? Então, a defesa do presidente Jair Bolsonaro tirou do Mauro Cid que mas o Bolsonaro sempre falava que queria agir dentro das 4 linhas da Constituição, sim, né? Mauro Cid, o Bolsonaro também tirou um depoimento dizendo que Bolsonaro estava chateado, não estava acreditando mais em uma saída, outro tipo de saída, né? Que Lula ia acabar assumindo, que falava isso para todo mundo, mas até aí todo mundo sabia, isso prova alguma coisa, prova que Bolsonaro não tentou, pelo contrário, prova lembrando que general Freire Gomes, então comandante do Exército, e o brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica, ao contrário do almirante Almir Garnier, teriam dito não para o golpe. Falaram, a gente não vai entrar, não dá e o senhor vai ter problema com isso. Então, por conta disso que ele estava amuado, porque aquilo ele não viu que não estava conseguindo dar continuidade à sua tentativa de golpe. Depois aconteceu o 8 de janeiro e tudo isso mais, mas a defesa do Bolsonaro queria que o Cid confirmasse isso, o Cid confirmou. Até aí, isso também não faz diferença nenhuma, né? E também, depois, o defensor do Braga Neto quis que o Mauro Cid inquiriu o Mauro Cid para mostrar, olha, mas não tem uma relação entre o dinheiro, quis que o Mauro Cid colocasse, olha, mas esse dinheiro veio do quê? Veio de empresário do agronegócio ou do Braga Neto? E o próprio Mauro Cid falou, olha, o Moraes explicou com os depoimentos, o Mauro Cid falou, o dinheiro, ao que tudo indica, veio de um empresário do agronegócio, passou para o Braga Neto e o Braga Neto mandou entregar para o Rafael Oliveira, esse tenente-coronel envolvido naquele plano sinistro e macabro de matar a autoridade. Então é o seguinte, o que aconteceu no final? O Mauro Cid, ele é bolsonarista. O Mauro Cid concorda com esse grupo. O Mauro Cid faz parte desse grupo. O Mauro Cid bateu continência para os militares lá hierarquicamente superiores presentes no evento, porque ele quer voltar para o Exército. Se ele não for condenado a mais de 2 anos, ele pode continuar com seu cargo no Exército. Né? Talvez ele não consiga mais a progressão, não vire general, que nem o seu pai, Mauro Lorena Cid, mas ele quer continuar por lá, ele faz parte desse grupo. Então, ele bateu continência, tudo isso mais. E, ao mesmo tempo, ele também cumprimentou o Bolsonaro, estava constrangido, o Bolsonaro também. O Bolsonaro quer cumprimentar o Mauro Cid, falou, estou aqui, né? Mas o Mauro Cid gosta do Bolsonaro, se sentiu abandonado, tudo, mas gosta dele. Então, aqui e ali, o Mauro Cid tentou, quando pôde, dar aquela amenizada nos depoimentos, né? Só que ele gosta de Bolsonaro, mas gosta mais de si mesmo e não quer perder a delação premiada. E só para terminar, Diego, falando com relação ao Ramagem,
O Ramagem começou o depoimento, o Alexandre de Moraes questionando ele com relação ao material que foi encontrado na casa dele. Vamos lembrar que foi encontrado minuta, foi encontrado dados contra urnas eletrônicas e tudo isso mais. E ele está falando, olha, eu rejuntei material privado, ou seja, para uso pessoal, reunindo material e conteúdo, questionando, criticando urnas eletrônicas. Basicamente, ele mantém críticas às urnas eletrônicas, ele mantém a crítica a tudo isso, a favorável ao voto impresso, tudo isso mais, mas falou que tudo aquilo era material interno para ser usado para estruturar, para referenciar o pensamento dele, né? E ele está tentando afastar isso de uma possível material para justificar um golpe de Estado, mas o depoimento está apenas começando. Diego. Verdade. Agora, do Ramagem, o que esperar, Sakamoto, na tua avaliação? Porque ele não é colaborador, né? Como o Cid era. Não sei se foi tão satisfatório assim. Por exemplo, o advogado do Braga Neto pegou ele ali algumas vezes perguntando se havia provas e ele disse que não, né? Então, isso já acaba também dificultando um pouco para o Mauro Cid em relação a algumas afirmações que ele fez. Mas para o Mauro Cid, quem tem que conseguir prova, quem tem que conectar aquilo às provas é a Polícia Federal. A Polícia Federal que tem que conectar o depoimento do Mauro Cid às provas é o que fez de fato. O Mauro Cid falou da minuta do golpe, a Polícia Federal encontrou a minuta do golpe em vários lugares, confirmou ela, inclusive com Freire Gomes, com Batista Júnior, tudo isso mais. Falou da questão da operação, né, do dinheiro que ia e descobriu documentos em outros celulares, né, falando dessa operação, dessas reuniões na casa de Braga Neto, tudo isso mais. O próprio Almir Ganier, as declarações do Mauro Cid foram corroboradas pelo brigadeiro Batista Júnior e tudo isso mais. Então, vamos lembrar todos e todas que o depoimento do Mauro Cid, que é o delator, não é em si prova, ele é um instrumento, né? Tanto é que o próprio Mauro Cid, como a gente já comentou aqui, cita tanto a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro quanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro como uma pessoa que incitava o presidente da República, mas eles não foram indiciados, denunciados e tornados réus, porque a Polícia Federal não encontrou elementos de prova que os conectassem a essas situações como os outros. Alexandre Ramagem é diferente, inclusive Alexandre Ramagem, na hora que se torna réu, o próprio Congresso Nacional queria mandar uma mensagem para o Supremo Tribunal Federal, votou, né, falou, não, olha, isso aqui basicamente o Congresso queria empurrar, né, o Alexandre Ramagem para fora, proteger o seu e ao mesmo tempo aproveitar isso e criar, né, uma possibilidade de invalidar toda a ação penal, porque Bolsonaro está na mesma ação penal que Alexandre Ramagem. Só que o STF falou não. O que vale é o seguinte, o Ramagem, ele é deputado federal, foi eleito deputado federal. Ele não vai responder por aquilo que acontece depois da posse. Então, depois da posse é o quê? O 8 de janeiro. O 8 de janeiro de 2023 acontece após a posse. Então, retira-se, né, as ações contra ele relacionadas após a posse. Antes da posse é outra coisa. Lembrando que todo o processo golpista, ele acontece no final de 2022 e avança para 2023, mas o 8 de janeiro é a cereja do bolo. Ele não é o principal. Então, o Alexandre Ramagem vai ter que falar e vai ter que se explicar aquilo que atuou antes disso. E aí está sendo discutido questão de participação em toda aquela construção do argumento contra as urnas eletrônicas. Inclusive, o Mauro Cid falou que o próprio Bolsonaro pressionou, né, naqueles relatórios sobre urnas feitos pelo Exército, que queria um relatório mais político e menos técnico, exatamente para poder usar isso como justificativo para a participação das próprias Forças Armadas e dos civis na sua tentativa de golpe de Estado. Agora há pouco ele falou sobre um vídeo, né, que foi enviado, que foi utilizado como prova de que ele colocava ali alguns itens que seriam questionáveis em relação às urnas, e ele disse que não era bem assim. O vídeo completo mostra exatamente que não há como, né, questionar as urnas eletrônicas. Então, a avaliação dele contradizendo, por exemplo, o que queria, né, o ex-presidente à época em que ele queria alguma prova que desabonasse o processo eleitoral do Brasil. O problema, no final das contas, é que o bolsonarismo, no final de 2022 para o começo de 2023, tentou de todas as formas de engajar a cúpula das Forças Armadas na tentativa de golpe. Mas não era apenas a cúpula das Forças Armadas, vamos deixar bem claro. Ao contrário do que aconteceu em 64, que havia uma tempestade positiva para os golpistas, agora não tinha a tempestade perfeita, não tinha essas condições, né, que nem havia em 64. Você não tinha apoio internacional, né? O próprio governo norte-americano avisou que correu para falar, olha, não vou me compactuar com nenhuma tentativa de golpe de virada de mesa,
né? Até o próprio presidente Barroso agradeceu os Estados Unidos por isso. O bolsonarista falou, tá vendo, tá mancomunado, era o contrário. Né? O governo americano falou, me inclua fora dessa. Foi isso que o governo americano falou e avisou para todo mundo, me inclua fora dessa. O bolsonarista ficou possesso, queria que os Estados Unidos não falasse nada ou ajudasse, e não houve isso. Não houve virada de mesa. Né? Houve um aviso de que não apoiaria a virada de mesa. Né? Então não teve contexto internacional. Tinha empresário golpista no próprio depoimento, toda a discussão na inquirição do Mauro Cid, discutiu-se aquele grupo de empresários que apoiariam um golpe. Teve empresários do agronegócio que financiaram esse dinheiro, que tudo indica que o Braga Neto passou via Mauro Cid para os kids pretos para poder tentar matar Moraes e outros, né? Também veio de empresários do agronegócio. Ou seja, tinha gente assim, mas não tinha aquele apoio que nem tinha em 64. Sociedade civil não tinha esse apoio. Imprensa, muito menos, apesar dos malucos de plantão. Então, o que acontece é que não tinha esse apoio e as Forças Armadas também, olhando tudo isso, até para dizer que não foi um caso heróico do Exército da Aeronáutica, mas olhando tudo isso, aquele contexto, falou assim, olha, seja por legalismo, seja por falar, não tem oportunidade, não tem situação, não tem contexto para isso, não estamos juntos. Né? E foi claro, mas o bolsonarismo tentou, Diego, o bolsonarismo vamos lembrar, inclusive, que aquele relatório, as Forças Armadas participaram de debates, fizeram relatórios sobre as urnas eletrônicas, não acharam nada de errado nas urnas eletrônicas, porém, por conta de toda aquela pressão, houve declarações, tudo isso mais, dizendo, olha, o relatório não achou nada, as Forças Armadas apontaram, o relatório não achou nada, mas não significa que nada exista. Ou seja, olha, eu não achei nada, mas pode haver algo. Não é porque eu não achei que não pode haver algo. Isso é uma falácia. Se as Forças Armadas escarafuncharam e não descobriram nada, é porque não tem nada. Né? Acontece o seguinte, aquela coisa, olha, eu investiguei o Diego por um crime e eu não encontrei nada. Mas não significa que ele não seja culpado. Mas da onde culpado se não tem nada? Vocês estão entendendo a maluquice? É essa maluquice que o bolsonarismo e as Forças Armadas naquele momento também tentaram vender para o Brasil. No final das contas, apesar dessa maluquice que as Forças Armadas fizeram naquele relatório das urnas eletrônicas, que não tem nada de errado, no final das contas, aquilo foi insuficiente para convencer a cúpula das próprias forças a entrar de cabeça nesse, desculpa usar o termo, rebosteio.